fim do ano passado, o governo federal anunciou mudanças no processo para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação. Entre as alterações estão a diminuição da carga horária mínima para aulas práticas e teóricas e o fim da baliza. Bom, depois da flexibilização das regras, o número de emissões da primeira CNH atingiu quase 300 mil, segundo o Ministério dos Transportes. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o Basílio Militani, diretor do Departamento de Regulação, Fiscalização e Gestão da Secretaria Nacional de Trânsito. Basílio, boa tarde. Obrigado por participar com a gente aqui no TJ Aparecida. Muito boa tarde, Renato. Boa tarde, Rayane. É um prazer e uma satisfação estar falando com todos vocês. Basílio, quais as mudanças que o senhor destacaria e que alavancaram esse grande número de novas habilitações? Bom, a mudança fundamental foi a gente desburocratizar o processo de formação do candidato à primeira habilitação. O processo anterior, que remontava desde 2004, pelo menos, essas normas, elas burocratizaram excessivamente o processo de habilitação. Isso acabou tornando o processo muito moroso, muito caro, dispendioso para grande parte da população, o que acabou por provocar o efeito contrário do que se esperava com relação à segurança viária. Haja vista que mais de 20 milhões de brasileiros dirigem sem carteira de habilitação, segundo pesquisas realizadas aqui pelo Ministério dos Transportes. Então, o que o programa agora, CNH do Brasil, está buscando é justamente voltar o foco da formação para a segurança viária, de fato, para aquilo que as pessoas vão precisar para dirigir com segurança, com menos burocracia, menos custos, para que a gente tenha uma maior adesão da população, uma formalização desse processo. Isso acarretou, um pouco mais de um mês, mais de 3 milhões de pessoas que buscaram aí, iniciar o processo de primeira habilitação no nosso aplicativo CNH do Brasil. Só para você ter uma ideia do que representa esse número, 2014 foi o auge de números de primeiro habilitados no país. Foram 3 milhões em 2014. A gente nunca mais alcançou essa meta ao longo dos anos. Então, em apenas pouco mais de um mês, a gente já superou o número de primeiros habilitados de 2014 apenas com os requerimentos de primeira habilitação. Isso mostra realmente que tinha uma demanda represada e que agora, com a facilitação do processo, com o curso online teórico gratuito, isso realmente está chamando as pessoas de volta à formalização e aqueles que ainda não dirigem para poder tirar a sua carteira de habilitação. Basílio, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. É uma forma também de regulamentar para quem dirige sem habilitação, né? Para quem não está amparado ali também dentro da lei, acaba ocasionando, infelizmente, algum acidente. Qual que é o balanço que o governo faz nesse momento? Como você disse, muitas novas habilitações sendo pedidas, né, por meio do aplicativo. O balanço para o Ministério, para o governo federal, é positivo com relação a essa emissão da CNH? Aí é muito positivo esse balanço, justamente porque fizemos muitos estudos, né, antes de promover essa regulamentação. A gente fez estudos amplos em várias perspectivas, econômico-social, na parte de segurança também, e havia, de fato, uma expectativa de que, com a flexibilização do modelo, a gente tivesse, né, muitas dessas pessoas que estão dirigindo sem carteira de habilitação procurando, de fato, a formalização, por meio da formação teórica, da formação prática, tudo de forma regulada pelos órgãos competentes, a Secretaria Nacional de Trânsito e os departamentos de trânsito dos estados. Então, isso é muito positivo, porque a gente vê que realmente não era uma escolha, né, consciente das pessoas de dirigir sem a carteira de habilitação. De fato, o custo estava impeditivo para grande parte das pessoas. Para se ter uma ideia do efeito, né, da burocracia que a gente tinha antes dos custos, as áreas onde você tem uma menor renda média, né, familiar, eram as mais afetadas. A gente tinha os estados no Nordeste brasileiro em que 70% dos proprietários de motos não tinham carteira de habilitação. Então, a gente está vendo uma alta demanda, inclusive dessas pessoas que foram mapeadas, que são proprietários de moto e não têm carteira de habilitação, já estão procurando também a regularização por meio do processo de formação de condutores. Ô Basílio, você falou justamente da parte econômica, né? E até quanto pode ser o custo, então, reduzido no valor total para tirar a CNH?
Bom, vou falar assim, de uma forma geral e também de forma prática, até para quem está nos assistindo ter uma ideia. Quem já tirou carteira de habilitação já procurou, né, uma autoescola para poder tirar essa carteira. A redução é de 80%, tá, dos custos. Isso só com o processo de formação de condutores. Para se ter uma ideia, a gente tem autoescolas oferecendo o curso prático, inclusive com a locação do veículo para fazer a prova prática por R$200. Né? Então, para a população ter uma ideia do quanto que isso está diminuindo, de fato, esse programa, os custos de formação desses candidatos. Então, agora ficou muito mais fácil. A gente tem pessoas... A primeira carteira de habilitação expedida no novo modelo foi de uma diarista que pilota sua moto diariamente para trabalhar. Então, são as pessoas que realmente mais precisam ter essa autonomia, para dirigir, para gerar novas oportunidades, para dar apoio para os seus familiares também, no momento que precisa de alguém com habilitação para poder dirigir. Então, de fato, o custo foi muito reduzido, está sendo muito reduzido. As autoescolas, inclusive, a gente tem monitorado isso, estão colocando na frente, né, o selo da CNH do Brasil ali, para dizer que realmente estão oferecendo ali um custo muito menor do que tinha antes. Basílio, para a gente encerrar aqui de forma bem rápida, com relação ao fim da obrigatoriedade da autoescola, também da aula de baliza, né, que muita gente está comentando, foi feito estudo também com relação à segurança viária por conta dessas novas CNHs no Brasil? Foi feito sim. O estudo foi muito amplo, tá? Inclusive com relação ao histórico de endurecimento da regulamentação do processo, ou seja, as regras foram se tornando mais rígidas. Para quem é mais velho, né, vai se lembrar, lá na década de 90, por exemplo, você não precisava de autoescola para poder fazer as suas aulas. Então, o processo foi sendo endurecido, foi se tornando mais burocrático e os sinistros não diminuíram, né? Então, os sinistros de trânsito, a gente não encontrou correlação estatística significativa entre o processo de formação e o sinistro. Então, tem muito estudo que foi feito. Esse processo é público, qualquer um pode acessar os estudos que foram feitos aqui pela Senatran. E com relação à baliza, deixar claro aqui qual é o procedimento que foi alterado. Então, em primeiro lugar, o candidato que fizer a prova prática vai ter que estacionar o veículo, sim. Só que agora vai ser ao final do trajeto e as regras para esse estacionamento serão as mesmas regras que qualquer condutor no Brasil tem para estacionar um veículo em via pública. Então, não vai ser diferente. O que a gente tinha, que é conhecido como baliza, não era simplesmente o estacionamento do veículo. A baliza, anteriormente, era o quê? Era um procedimento que você teria que aplicar uma manobra específica, você só podia andar de ré, fazer a manobra de ré, você fazia essa prova no meio do percurso, então interrompia seu trajeto para fazer essa prova ali. Essa prova era eliminatória e você tinha somente 2 minutos para fazer essa prova em 3 tentativas. Para se ter uma ideia, nessa prova, você não fazer no tempo delimitado, vamos supor, 2 minutos você fez em 2 minutos e meio. Você estacionou o veículo corretamente em 2 minutos e meio. Você era eliminado da mesma forma que uma pessoa que tivesse passado o sinal vermelho durante a prova ou que tivesse entrado na contramão de direção. Então, isso era um contrassenso muito grande. E agora não, a gente está aproximando a prova prática do dia a dia e com foco no comportamento. Então, a gente quer olhar agora no estacionamento, o examinador tem um manual que foi publicado, que é o Manual de Exames de Direção Veicular para os DETRANs, para a aplicação dos DETRANs, para planejar um trajeto, para que o examinador observe o comportamento ao estacionar. Não é apenas a execução de uma manobra, mas qual o grau de atenção dessa pessoa na hora de dirigir, para verificar se tem criança passando por trás, por exemplo, se tem pedestres. São coisas que não eram avaliadas durante a baliza tradicional e agora precisam ser avaliadas. Então, foi isso que mudou agora com o programa e muito mais focado em segurança. Aquilo que afeta mais a sinistralidade, os mortos, os óbitos, esses pontos estão sendo mais cobrados no exame prático agora. Basílio, muito obrigado, viu, por atender a gente, pelas informações. Uma boa semana aí para vocês.